versão transformadora. João capítulo 6, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro e, voltando-se para Filipe, perguntou: aonde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, repartiu-os entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que retirou-se sozinho para o monte. Bom, eu queria convidá-lo nesse momento para que você pudesse fechar os olhos e, ao mesmo tempo, que pudesse agora orar junto comigo. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque através dela nós podemos ser edificados, nós podemos ser ensinados. E queremos te pedir que ela possa falar conosco agora de forma bem clara. Acalenta o nosso coração, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto é um texto bem conhecido e eu escolhi trabalhá-lo com vocês hoje por algumas razões. Em primeiro lugar, porque eu sei que esse é um momento que é um momento bem cheio assim para boa parte de nós, né? Esse fim de ano, começo de ano, eu fui ouvindo aqui os pedidos que foram feitos por alguns de vocês, não foi nada fácil para a maior parte de nós. Logo no finalzinho do ano, como minha esposa mencionou, o tio dela, o tio Neron, há mais ou menos 25 anos desde que a gente se casou, que eu comecei a trabalhar ali com o tio dela, tentando compartilhar um pouco da palavra de Deus. Ele nunca se demonstrou aberto a isso. Houve, inclusive, uma ocasião em que ele me disse com todas as letras: olha, para a gente poder conviver bem como parente, vamos fazer uma coisa? Me respeite, não vamos conversar sobre religião. Você tem as suas crenças e eu não tenho as minhas. Mas você fica com o que você tem e eu fico com o que eu não tenho, tá bem? Nunca se abriu para nenhum tipo de situação de compartilhamento da palavra, mas quando ele soube que estava com câncer e os médicos mencionaram para a família que não tinha o que fazer, não daria para fazer quimioterapia, radioterapia ou coisa parecida, era só uma questão mesmo de usar uma medicação paliativa para que ele pudesse ter um pouco mais de conforto nessa hora. E eu comecei a orar, minha esposa começou a orar, eu falei: olha, vamos pedir ao Espírito de Deus para poder tocar no coração dele, para que pelo menos ele mantenha a lucidez e que Deus crie uma oportunidade para que ele possa experimentar o poder de Deus na vida dele. Nós chegamos lá no Rio Grande do Sul no dia 23 de dezembro, no sábado, dia 24, nós fomos até a casa dele. Quando nós chegamos por lá, o jeito dele nos cumprimentar foi no mínimo especial. Ele disse: olha, eu estou muito mal aliás, eu quero fazer uma pergunta. Samuel, você continua cuidando de igreja? Você é pastor ainda? Eu digo: sou. Ele disse: eu preciso muito falar com você. Bom, nessa hora, a família percebeu que ele precisava abrir um pouco do coração, saíram do quarto onde ele estava, ele já com oxigênio, ofegante já, e ele começou a dizer: eu estou com muito medo do que vai acontecer comigo.
E eu não sei o que vai acontecer depois que as cortinas se fecharem e o meu tempo terminar. Eu nunca me preocupei com isso, mas agora não consigo tirar isso da minha cabeça. Então, por favor, me fala. Eu tive a oportunidade de poder falar para ele a respeito da grande esperança que existe em Cristo Jesus. Conversamos ali durante um tempo, e eu disse a ele, se o senhor tão somente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e colocar essa esperança no seu coração, o maior milagre de todos os tempos vai acontecer. E não necessariamente o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é a cura. Porque a cura é a coisa mais simples para Deus poder fazer, a cura física. Eu olho para a Bíblia e percebo quantas pessoas foram curadas por Jesus. E eu comecei a mencionar alguns milagres que Deus tinha feito, até o de Lázaro, que estava com o corpo em decomposição e que voltou à vida. Eu disse para ele, olha, e todas essas pessoas em algum momento morreram. E ele falou, você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Quer dizer, Jesus curou e depois eles morreram. Eu digo, é isso, por quê? Porque o foco do Evangelho de Cristo Jesus não é nessa existência, mas é que o nosso coração esteja preparado para poder viver com ele de forma eterna. Falei sobre a nova terra, a terra restaurada, um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte. Ele disse para ele, sem câncer. E ele só olhou para mim e disse assim, como é que eu posso ter essa esperança? Como é que eu posso ter Jesus como Senhor e Salvador? Eu preciso me confessar agora. Deixa eu começar. Eu falei assim, não, calma, espera um pouquinho. O senhor não precisa se confessar para mim. O senhor depois pode falar com Deus, porque ele vai te ouvir. Tá, mas como é que eu faço para poder ter esse compromisso com ele? Eu falei assim, o senhor aceitaria Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Como Salvador, aceita o perdão dos seus pecados. E como Senhor, deixa que ele mande na sua vida a partir de agora. Eu falei assim, eu deixo. Tá, e agora o que eu faço? Eu falei assim, pronto, já fez. Eu falei assim, mas é assim? Tão simples. Eu digo, é. Orei junto com ele, entreguei ao Cristo Jesus. E ele falou, agora eu já não tenho mais medo. E eu só vi aquele homem começando a tirar ali o oxigênio e falou assim, vamos lá conversar com os outros. Já fazia um tempo que ele não se levantava, ele foi para o lado de fora junto comigo, se sentou ali na área, conversamos bastante, ele falou sobre um monte de coisa, e antes de ir embora, ele sussurrou ainda no meu ouvido, dizendo, eu agora já não tenho mais medo. Isso aconteceu no sábado, dia 24, na sexta-feira, dia 31, às 3 horas da manhã, ele descansou no Senhor. A filha dele ligou para a gente, mencionando que ele tinha descansado. Na sexta-feira, à tardezinha, mesmo ao pôr do sol, um pouquinho antes do pôr do sol, por volta das 6 da tarde, a gente estava no crematório de Porto Alegre, numa cerimônia junto com a família, e como minha esposa mencionou na hora dos pedidos, eles têm muita dificuldade de poder entender essa coisa do estado do homem na morte, mas pelo menos uma sementinha foi plantada no coração deles, e o meu cunhado me disse que vai começar a estudar a Bíblia com todos eles agora. De alguma forma, o Senhor Deus conseguiu transformar mesmo um momento de perda num momento de milagre. Nós temos, às vezes, a mania de poder olhar para a Bíblia e achar que milagre é só quando Deus pega uma pessoa que está doente e cura essa pessoa, e devolve ela à saúde. Milagre é só quando tem uma pessoa tem uma dívida muito grande, Deus vai lá e arruma um jeito, e o dinheiro vem de forma sobrenatural, e a pessoa agora tem o dinheiro para poder pagar aquelas dívidas. Milagre, às vezes a gente acha que é só quando uma pessoa está vivendo um momento difícil, e aí ela ora, e alguma coisa tremenda acontece, e então agora aquela situação de crise acabou. E, gente, quem não gosta de contar um bom milagre como esse? O coração da gente chega a ficar aquecido quando a gente pensa sobre isso. Mas sabe que o maior milagre que a Bíblia vai dizer que acontece, o momento em que os anjos de Deus celebram. E eu, às vezes, acho tão sem graça isso, porque na minha perspectiva não era isso que eu queria. É quando, por exemplo, um justo fecha os seus olhos e termina a sua existência aqui nessa terra. Por isso a Bíblia vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Porque isso é um grande milagre. É o momento em que uma pessoa que se entregou a Jesus, ela descansa dos seus labores, e agora o Senhor Jesus pode dizer, esse agora ninguém mais tira da minha mão. Porque as decisões que ele tinha que ter tomado já foram. E às vezes a gente acha que o milagre seria a cura. Mas Deus, na verdade, ele anseia ver de alguma maneira na nossa vida, no nosso coração, o maior de todos os milagres, que é um ser humano pecador com uma natureza pecaminosa que o empurra para longe de Deus, tomando a decisão de buscar ao Senhor com toda a força do seu coração.
E sabe, esse relato que a gente leu de João capítulo 6 é um relato que aparece em quase todos os evangelhos. É um dos milagres mais repetidos. E só para você ter uma ideia da importância desse milagre, que quando você vai olhar para a Bíblia, você vai descobrir que o Evangelho de João ele foi escrito de uma maneira completamente diferente dos demais. João foi o último evangelho a ser escrito, ele já foi escrito ali quase 100 anos depois, aliás, ali por volta do ano 100 da nossa era, mais ou menos. João já tinha, com certeza, mais de 90 anos quando escreveu esse evangelho, era o último dos apóstolos vivos, várias crenças espúrias estavam entrando dentro da igreja cristã, como, por exemplo, o gnosticismo, que em alguns momentos acreditava que Cristo Jesus ele não tinha vindo em carne, ele era apenas uma espécie de espírito que as pessoas viam, mas ele não era real, ele não era de carne e osso. Outros achavam que ele era de carne e osso, mas ele tinha sido só adotado por Deus o Pai, e que ele não era realmente Deus em carne, ele era um ser humano como outro qualquer. João agora, quando vai escrever o seu evangelho, ele escreve com outro propósito. Ele vai dizer de forma clara que o propósito dele ao escrever esse evangelho é para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que, crendo que ele é o Filho de Deus, tem uma vida eterna. Então, ele escolhe, de forma pontual, o que ele vai colocar no seu evangelho. Ele apresenta 7 milagres, e esses 7 milagres, 6 deles são exclusivos em João. Esse é o único que ele repete, que já aparece nos outros evangelhos. Mas repete com uma outra ênfase. Os demais evangelistas apresentaram esse milagre sob a perspectiva maravilhosa. E, gente, para e pensa. Mateus dá um detalhe a respeito desse milagre, dizendo que Jesus Cristo tinha acabado de receber a notícia de que seu primo João Batista tinha morrido. Lá em Mateus, no capítulo 14, ele fala sobre isso. O seu coração fica angustiado, apertado, e ele olha para os seus discípulos e diz, eu preciso de um tempo sozinho, tá legal? Me deixa orar sozinho. Jesus vai para um lugar deserto, à parte. E enquanto ele está orando, por que ele foi orar? Porque o coração dele, a humanidade dele, relutava diante da morte que estava diante dele. Ele via agora o João Batista sendo martirizado, e ele sabia que tinha uma fila que estava andando, e o próximo da fila que ia ter que encarar esse negócio de morte era ele. E ele agora vai falar com o pai. E enquanto ele está falando ali com o pai, aparecem pessoas. Mateus vai dizer que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Chutando por baixo, pelo menos umas de 10 a 15 mil pessoas estavam por ali, sem sombra de dúvida. E não tinham ido lá para poder consolar o coração de Jesus, tinham lá porque eles queriam um milagre. Milagre, é exatamente isso. Eles queriam uma intervenção da parte de Deus. E o mais interessante é que o Mateus vai dizer para a gente, vai contar um milagre. Jesus olha para os seus discípulos e fala, o que você... já fazia algum tempo que estavam ali, os discípulos falaram, os discípulos chegam agora no final da tarde, vem Jesus naquela situação, e fala, pô, Jesus, o senhor veio para poder ficar sozinho, a gente respeita a sua privacidade, mas esse pessoal vem para cá para poder incomodar o senhor já andou uma segunda, terceira milha, vamos mandar essa gente embora. E Jesus fala, tudo bem, vamos mandar, mas antes de mandar eles embora, vamos dar um lanchinho para eles? Um lanchinho para 15 mil pessoas, pensa num negócio desse. Os discípulos ficam escandalizados. João vai dizer para a gente que Jesus sabia exatamente o que ia fazer, mas estava falando aquilo para poder testar a fé dos discípulos. E às vezes eu quero que você entenda isso. Às vezes o Senhor Jesus permite que algumas coisas aconteçam na nossa história, sabe para quê? Para que a nossa fé seja testada. Porque cada vez que a nossa fé vai para o fogo, vai para o crisol, e é aquecida no fogo, a gente tem que tomar uma postura. Se a gente vai continuar acreditando que todas as coisas são possíveis para Deus, e não apenas de que ele vai operar um grande milagre, que vai fazer com que uma situação impossível se torne completamente resolvida, porque às vezes o maior milagre que Deus vai conceder para um ser humano é dar a força necessária para que ele vá para o martírio. É fazer o que ele fez com Paulo, quando no corredor da morte ele é capaz de escrever para o Timóteo a sua segunda carta e falar para ele assim, ó, Timóteo, eu já combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, viu? Minha história acabou, estou no corredor da morte. Mas eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira e guardei a fé. A coroa da justiça está guardada para mim. O maior milagre que Deus fez na vida do Paulo não foi tirar o martírio dele, mas foi dar a ele a coragem necessária para que ele fosse até o final. E no livro Atos dos Apóstolos, a Sharon White diz que no momento em que ele chegou diante do cepo, estava ali o carrasco com a espada na mão, pronta para poder degolá-lo.
Ele olha para aquele homem e diz: eu não preciso que você cubra o meu rosto. Estou aqui de livre e espontânea vontade. E ele baixa a sua cabeça agora em cima do cepo. Seu último pensamento está ligado a Deus. E Ellen White ainda diz que o primeiro pensamento vai se unir a esse, porque a próxima coisa que ele vai ver vai ser o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória. O maior milagre na história do Paulo não foi tirá-lo do martírio, mas foi dar a força para que ele desse um testemunho tremendo na hora do martírio. Você vai dizer que isso não foi milagre? Só que eu garanto a você que se você perguntasse para o Paulo, Paulo não ia querer ser martirizado, não. Mas a fé, às vezes, ela tem que passar por um crisol. E é isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. O milagre acontece, ok, há a multiplicação dos pães e dos peixes, todas aquelas pessoas comem, Jesus ainda manda que eles recolham os cestos que sobraram, e sobraram 12 cestos cheios, porque Jesus nunca faz um milagre pela metade. Ele sempre faz para sobrar, para esbanjar. Não apenas as pessoas comeram para se sentir satisfeitas, mas quando ninguém podia nem mais olhar para pão e peixe, Jesus falou, recolha o resto. E quando eles vão recolher, eram 12 cestos, não eram só 12 cestos, eram 12 cestos cheios. Era transbordante, foi algo tremendo. Engraçado que Mateus para por aqui. João vai além no milagre e vai dizer que Jesus agora olha para aquela multidão e a multidão fala, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles não dizem que Jesus é o Messias. Eles não dizem que Jesus é Deus. Eles não dizem que Jesus é aquele que tinha sido enviado pelo Senhor para resolver o problema do pecado da humanidade. Não, eles dizem, esse é o profeta. É aquele que veio para tornar nossa vida aqui melhor. Você percebe que a ênfase deles estava aqui. É tanto que Jesus, o texto vai dizer, como Jesus sabia ler a mente das pessoas, e Jesus viu que eles só queriam uma coisa, queriam fazer dele rei à força. Porque tudo que eles queriam era um rei que ficasse multiplicando pães e peixes para que eles não precisassem mais trabalhar. E pudessem viver a história deles agora como uma história de alguém que... Imagina a cena, eu estou com fome agora, Jesus, faz outro milagre aí para nós, faz favor. Era tudo que eles queriam. Ah, tem alguém doente. Jesus, dá para fazer outro milagre aqui, faz favor? Eles queriam usar Jesus para os seus próprios fins. E o que mais me chama a atenção é o que Jesus faz. Esse pessoal estava atrás de um milagre. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles, entrem no barco e atravessem o mar. E o próprio Jesus sobe o monte para poder orar. E deixou aquela multidão sozinha. Sabe, me choca olhar para um texto como esse, você sabe por quê? Porque o Evangelho vai apresentar Jesus assim, ó, quando uma ovelha se desgarra, o bom pastor faz, sabe o quê? Ele deixa as 99 ovelhas em segurança e vai atrás daquela uma que se perdeu. E quando acha aquela uma que se perdeu, ele faz uma festa com ela. Ele se demonstra como aquela mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, e ele tira todas as coisas de dentro da casa, varre a casa até encontrar a tal da moeda, e quando encontra, faz uma festa. Ele é representado como um pai que todos os dias espera pela volta do filho. Mas agora, tem uma multidão inteira que está ali junto com ele. Não é uma multidão que ele vai ter que correr atrás. Mas que ele faz o quê? O texto diz que ele deixa a multidão sozinha e vai embora. Você entende o que está acontecendo aqui? É Jesus virando as costas para uma multidão. E o Evangelho de Marcos menciona isso no capítulo 2 da mesma maneira. O capítulo 2 menciona que Jesus tinha feito uma grande quantidade de milagres na Galileia, e chegava em algumas cidades e todas as pessoas eram curadas, um negócio fantástico. Ele estava em Cafarnaum, e agora as pessoas, tudo quanto era lado, vinham para poder estar com ele, e Jesus passa a noite em oração. Então os discípulos vão até onde ele estava e falam assim, Jesus, a multidão já está esperando o senhor lá embaixo, o povo está doido para poder ver o senhor, por causa dos milagres que o senhor fez. E Jesus olha para eles e fala assim, não vou descer não. Aliás, nós vamos sair daqui mesmo. Vamos embora para outros lugares. Esse pessoal aqui só está querendo saber do milagre. Eu não estou aqui para poder ficar fazendo milagre para eles, não. Estou aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Foi para isso que eu vim. Para dar uma mensagem, o reino chegou. Eu não quero só melhorar a vida deles nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. Eu quero que eles tenham no coração uma esperança, uma certeza. Essa certeza vai dar a eles a força necessária para enfrentar seja o que for nessa vida. Mesmo que seja dor, sofrimento e até morte. Por isso Jesus agora, assim como Jesus virou as costas para aquela multidão em Cafarnaum, Jesus vai virar as costas para esse pessoal agora.
E isso me bota pensando que às vezes a gente vem para um culto como esse e a gente só consegue pensar numa coisa: eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus abra aquela porta financeira para eu poder ter aquele dinheiro que eu preciso, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. E a gente às vezes coloca uma ênfase tão grande em cima do que Deus precisa fazer, que a gente esquece que Deus quer fazer algumas coisas na nossa vida. Que tem algumas coisas que Ele quer operar na nossa vida de forma tão clara, que se a gente não parar para poder pensar no que Ele quer fazer, talvez a gente vai ver a grande bênção da nossa vida passar de largo. E o texto me faz pensar que, para a gente que só quer o milagre pelo milagre, o Senhor Jesus às vezes está disposto a virar as costas e ir embora. Sabe o que é isso? Jesus virar as costas e ir embora, deixar a gente falando sozinho. É difícil pensar em Jesus numa perspectiva como essa, né? Talvez você vai dizer: pastor, esse não é o Jesus que eu conheço. Bom, eu quero dizer para você que esse não é o Jesus que a maior parte das pessoas do mundo evangélico hoje conhece. Quando você encontra, você vê publicidade em tudo quanto é canto, na internet, você passa na frente de algumas igrejas e você vê em letras garrafais culto da libertação, culto do poder, culto da cura, culto da prosperidade. E vou falar para você: pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai estar lotado de gente. E quando às vezes o pastor ou o líder religioso ainda fala assim: se você tiver coragem de dar uma oferta bem grande, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. E você vê pessoas que vão e às vezes deixam o dinheiro, até o passe de ônibus, e deixam tudo porque eles querem só uma coisa: eles querem convencer Deus de fazer o que eles querem. Esse pessoal está que nem essa multidão. Multidão essa que Jesus virou as costas e deixou eles falando sozinhos. Paulo chegou a dizer que mesmo que eu dê o meu corpo para poder ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada serei. E, amigo, esse amor, é claro que é o amor pelo próximo, tá tudo certo, mas é o amor a Deus sobre todas as coisas. É buscar a Deus não porque eu quero alguma coisa dele, mas é buscar a Deus porque sabendo que na presença dele eu vou descobrir o que ele quer que eu faça. Qual é o propósito dele para a minha vida. Então, desculpa falar sobre isso num culto de oração, onde a maior parte de nós aqui está buscando alguma coisa da parte de Deus. E você acha que eu não quero? Você acha que eu também não tenho uma lista de coisas que eu queria que Deus fizesse? E a cada dia que eu me levanto na madrugada para poder estar buscando a Deus, hoje mesmo foi um dia desse. Tinha algumas coisas, algumas agendas que eu queria que Deus fizesse. E que chega alguns momentos, hoje mesmo eu estava falando para Deus: pô, Deus, o senhor está esperando para poder fazer esse negócio? Senhor, tudo faz sentido, é a hora do senhor fazer e tal. Daí lá pelas tantas cai a ficha, né? E você percebe: peraí. Quem é que é Deus nessa relação aqui? Sou eu ou é ele? Porque daí a gente tem certeza de que é a hora de fazer aquela coisa desse jeito, daquele momento. Aí Deus olha e fala: mas e a agenda que eu tenho para você? Quando você estiver disposto a parar de brincar de ser Deus, você me chama, que daí eu venho para poder conversar com você e dizer para você o que eu quero de ti. O maior milagre que Deus pode nos oferecer é o milagre de fazer com que nós tenhamos a disposição de receber de Deus, seja o que for. Mesmo que seja dor, sofrimento ou morte. Numa época dessa em que a gente tem tanta gente doente, tanta gente passando por situações complicadas, não era bem isso que a gente queria ouvir, né? E com isso eu não estou dizendo para você que Deus não quer curar a gente fisicamente. Existem momentos em que ele olha para uma situação e fala assim: não, se eu operar agora e curar essa pessoa, mesmo sabendo que vai ser um paliativo, porque depois, como nós estamos num mundo de pecado e sofrimento, vai acontecer outra coisa na vida dessa pessoa. Se Deus achar que aquilo pode ser usado de alguma forma para poder fazer com que o reino dele se expanda ainda mais, ele vai agir. E dentro do meu ministério eu posso dizer para você: eu vi momentos em que o Senhor Deus curou gente com câncer em estágio terminal, eu vi Deus curando pessoas que estavam enfrentando situações realmente muito complicadas, gente que estava desenganada pelos médicos. Tenho certeza que se o pastor Ismael fosse contar aqui as histórias do ministério dele, quantos milagres Deus operou através da mão dele, e quantos de vocês talvez vão ter histórias de verdadeiros milagres que Deus fez. E está tudo certo. Mas nós não podemos
é tentar colocar Deus dentro de uma forma e dizer assim, milagre é só quando Deus faz aquilo que eu quero que ele faça. Não. Milagre é quando a gente está disposto a olhar para Deus e dizer, Senhor, independente do que o Senhor fizer, nós estamos juntos. Paulo passou por isso. Ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, olha, por 3 vezes eu orei dizendo a Deus, tira esse espinho da minha carne. E Deus respondeu para ele, falou, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe que Paulo era um cara tão bom, que alguns comentaristas dizem assim, ó, que provavelmente esse espinho na carne fosse um problema de visão que ele tinha. E que Deus falou assim, se você não tiver meio cego, Paulo, você vai se achar demais. Então fica cego mesmo, porque daí você vai continuar dependendo de mim. Você cego vai para o céu. Você enxergando muito é capaz de não chegar lá. Então, vai cego, tá bom? Aí eu leio os textos na Bíblia que eu falo assim, puxa vida, não dá para entender. O mesmo Paulo que lá em Atos capítulo 19, ele pega o lenço dele e diz para as pessoas, vai lá e coloca em cima do doente que ele vai ser curado. Ele pega os aventais que ele usava para poder fazer o seu trabalho diário e diz assim, vai lá e coloca em cima do endemoniado que o demônio vai embora. Você imagina uma cena dessa? O Satanás está lá atormentando a vida de uma pessoa e daqui a pouco vem o avental do Paulo. E o Satanás fala, vou ter que ir embora, porque o avental do Paulo está chegando. O que é isso? Aí ele escreve para o Timóteo e fala assim, Timóteo, não beba só água não, filho. Beba um pouco de vinho também por causa desse problema de estômago que você tem. Aí eu olho e falo assim, Paulão, por que você não cura o Timóteo, cara? Timóteo é pastor da igreja de Éfeso e você vai falar para ele tomar remédio ao invés de você curar ele? Não parece que tem alguma coisa que parece estar meio errado nesse negócio aqui? É que Deus, na sua infinita soberania, às vezes, ele olha e fala, tudo o que esse indivíduo precisa é dessa cura imediata, desse milagre que eu posso operar, dessa porta que se abra. E às vezes o que ele olha e percebe é assim, bom, tudo que esse indivíduo precisa é de uma boa porta fechada, é de um não bem redondo, para que a fé dele se solidifique e ele consiga enfrentar com uma fé bem sólida em mim as situações que estão adiante dele. Portanto, por isso que a Bíblia vai dizer, ser fiel até quando? Até a morte. Eu preferia que esse texto fosse escrito assim, ser fiel até que o milagre aconteça, não era melhor? Oh. Mas o texto diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu queria hoje dizer a Deus, Senhor, me ajuda a viver desse jeito. Sabe, a gente está vivendo um momento, irmãos, em que tem uma quantidade de gente por aí que olha para as circunstâncias e que deixa a sua fé cair pelo chão. Até na nossa própria igreja. Eu tenho recebido algumas pessoas que têm dito, pastor, se Deus não fizer isso, eu estou fora. Ah, pastor, eu estou orando e se Deus não fizer isso, eu não vou mais continuar seguindo. As lutas estão difíceis, eu estou abandonando tudo. Isso não é fé. Isso é comércio, isso é troca. Você vai seguir se Deus fizer o que você quer. Eu hoje queria pedir a Deus assim, Senhor, faz um milagre na minha vida, faz. Mas milagre assim, daqueles que, independente de eu receber o que eu quero ou não, da minha fé está alicerçada no Senhor e de seguir os seus passos para onde quer que o Senhor vá. No livro do Apocalipse, João foi descrever, lá no capítulo 14, ele foi descrever a última geração que viveria sobre a terra antes do retorno de Jesus. E o texto diz assim, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Sabe, seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá significa que você vai atrás de Jesus, não importa o caminho que ele vai. Se ele for pelo caminho daquele milagrão gostoso, vamos atrás. E feliz da vida. Mas e se ele resolver seguir pelo Calvário? Vamos atrás também. Porque a gente segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu queria hoje pedir a Deus para que ele nos ajudasse a viver, a estabelecer esse tipo de fé. Isso não significa que a gente vai deixar de pedir a ele aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para vocês que nós precisamos de cultos de libertação, de cura, para que Deus nos ajude a viver de acordo com a vontade dele, com a verdade revelada dele. E estarmos com ele, quer as coisas aconteçam como nós queremos. Vai deixar ele virar a bola lá dentro da panela. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento para que você orasse junto comigo.
abrindo seu coração para Deus e colocando diante dele aquilo que você busca, e ao mesmo tempo dizendo a ele: Senhor, se o Senhor fizer um milagre, tá bom. E se não fizer, tá bom também. Vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Você quer orar comigo? Obrigado, Senhor Deus e Pai, por tua palavra. Obrigado porque através dela nós entendemos que milagre não é só quando o Senhor tira a doença, quando o Senhor paga a conta, quando o Senhor abre uma porta de emprego, quando o Senhor toca no coração daquela pessoa. Milagre é quando o Senhor nos ajuda a entender que nós devemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, mesmo que seja por caminhos que a gente não quer. Então, nos colocamos nesse momento nas suas mãos, te pedindo que o Senhor opere um milagre em nós hoje. Se for possível, Pai. Se for para que o teu nome seja glorificado, vê no nosso coração aquilo que a gente está pedindo e dê para a gente aquilo que a gente está pedindo. Mas se não for para a tua honra e tua glória, mesmo que a resposta que o Senhor tenha para nós seja não, opera um milagre de nos fazer continuar acreditando no Senhor, ter uma fé tão solidificada no Senhor que nós vamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.